Olá, você que está ouvindo o canal Audiobooks e Terapia. Eu sou Eliana, sou psicóloga clínica e eu vou te conduzir nessa jornada do livro Aceitação Radical, de Tara Brach. O capítulo de hoje é o 11 e nós vamos falar sobre aceitação radical nos relacionamentos. Vamos começar? E o livro começa assim. Em uma das lendas do Santo Graal, Parsifal, um jovem cavaleiro, em uma jornada vai dar em uma terra ressequida e devastada, onde nada cresce. Quando chega à capital desse lugar, ele vê os moradores se comportando como se tudo estivesse normal. Não estão se perguntando: que mal nos acometeu? Ou o que vamos fazer? Então, impassíveis e agindo mecanicamente como que sob um feitiço. Parsifal é convidado a entrar no castelo, onde para sua surpresa encontra o rei pálido e agonizante no leito. Tal como a terra ao seu redor, a vida do monarca está minguando. Parsifal está confuso, mas como um cavaleiro mais velho, o avisou de que fazer perguntas era impróprio para alguém de sua estatura. Permanece em silêncio. No dia seguinte, ele deixa o castelo para continuar sua jornada, mas não avançou muito quando encontra a feiticeira Kundry na estrada. Quando fica sabendo que Parsifal não indagou ao rei sobre sua saúde, ela se enfurece. Como pôde ser tão rude? Essa pergunta poderia ter salvado o rei, o reino e a si mesmo. Levando a sério as palavras da feiticeira, Parsifal retorna à terra desolada e vai direto ao castelo. Sem sequer reduzir a marcha, vai direto ao rei. Ajoelha-se e pergunta: ó meu senhor, que mal vos acomete? Nesse momento, a cor retorna à face do rei e ele se ergue, plenamente curado. Por todo o reino, tudo volta à vida. O povo, recém-desperto, conversa com animação, ri e canta junto e se move com passos vigorosos. As plantações começam a crescer e a relva nos montes reluz como o novo verde da primavera. Quando nos sentimos isolados, como o rei dessa história, nossa vida também parece uma desolação. Vazia, sem significado, oca e rarefeita. Não conseguimos despertar nós mesmos nem os outros do transe da indignidade. Quando alguém que realmente se importa chega à nossa terra desolada, voltamos à vida em um instante. Eu tenho uma amiga que me liga de tempos em tempos quando cai em depressão. Ela pode ter passado dias ou semanas se sentindo alheia e vazia, sem saber o que a aflige, desconectada da dor, de sua tristeza, e apenas a pergunta sincera: como você está? Faz fluir a torrente curadora das lágrimas. Quando estamos no caminho espiritual, às vezes sentimos que nos libertamos de nossas batalhas emocionais. Nos libertarmos das nossas batalhas emocionais é uma questão de meditar ou orar um pouco mais. Porém, por mais meditações e orações que façamos, ainda precisamos de outras pessoas para nos ajudarem a derrubar as muralhas do nosso isolamento e nos lembrarem de nosso pertencimento. Lembrar que estamos conectados aos outros e ao nosso mundo é a essência da cura. Anne, uma aluna de meditação minha, tinha 4 anos, quando sua família se mudou para o outro lado da cidade. No caos do dia da mudança, um incidente levou-a a trancar dentro de si durante anos. Levou-a a se trancar dentro de si durante anos. Anne havia passado a manhã brincando no portão enquanto os pais embalavam e levavam as caixas para os carros. Passou-se algum tempo e ninguém voltava. Anne então resolveu subir para procurar a mãe, mas a porta do portão estava trancada. Reinava um silêncio terrível na casa.
Anne bateu e chutou a porta, gritando e chorando, até que se encolheu num canto, quieta e aterrorizada. Horas se passaram até que os pais perceberam seu erro. Cada um achava que Anne estava com o outro. Já adulta, Anne com frequência se sentia muito pequena e assustada. Quando estava sozinha em casa, às vezes sentia uma solidão devastadora. Ela tentava, como aprendera nas aulas de meditação, acolher os sentimentos intensos de vulnerabilidade com uma presença gentil. Mas por dentro, ouvia uma criança gritando: "Não quero ficar sozinha, não vou conseguir ficar sozinha." Quando me procurou, em busca de aconselhamento espiritual, Anne achava, por estar acostumada a meditar, que eu lhe ensinaria alguma técnica para lidar com o seu intenso medo. Ela ficou surpresa quando enfatizei que grande parte da nossa cura e do nosso despertar espiritual acontece junto com os outros. Somos feridos em relacionamento e precisamos nos curar em relacionamento. Para Anne, foi um alívio saber que a voz da criança gritando não era anti-espiritual. Ela não precisava se envergonhar de precisar das pessoas. Como o rei de Parsifal, sentir o carinho e o interesse genuínos dos outros era crucial em seu despertar. Somos seres sociais, comemos, dormimos, trabalhamos, amamos, nos curamos, nos completamos e despertamos uns com os outros. Mesmo quando estamos completamente sozinhos, carregamos dentro de nós o senso de pertencimento aos outros e a preocupação em relação a como somos vistos. Sentir o carinho dos outros permite, tal como o rei, que despertemos do transe e nos tornemos completos. Todos os nossos relacionamentos têm o potencial de alimentar esse florescimento, sejam eles com professores, terapeutas, colegas de trabalho, familiares ou amigos. De uma perspectiva contemporânea, essa é a nossa saga, ou a nossa sanga, e com ele engloba toda a rede de relacionamentos conscientes dentro do qual nos curamos e despertamos. Aqui a autora está querendo dizer sanga quando ela traz no capítulo 8, se eu não me engano, sobre os três componentes que trazem uma vida feliz. E um deles é o sanga, que é em sânscrito. E esse sanga seria a nossa rede de relacionamentos. Continuando. Alguns serão mutuamente mais curativos e gratificantes do que outros, mas todos podem revelar nossa interconexão. Quando as duas asas da aceitação radical, a atenção plena e a compaixão estão presentes, nossos relacionamentos se tornam um receptáculo sagrado para a liberdade espiritual. Relacionamento consciente, o coração da prática espiritual. Algumas adaptações do budismo no Ocidente tendem a se concentrar em práticas individuais de meditação, deixando de lado alguns dos contextos interpessoais e sociais em que eram tradicionalmente realizadas. Procuramos locais protegidos e tranquilos onde possamos aguçar as ferramentas da consciência e aprender a nos tornar calmos, atentos e livres. Embora períodos de solidão sejam uma parte preciosa da nossa prática espiritual, ensinamentos que enfatizam primordialmente a meditação silenciosa e o foco na vida interior podem levar a uma incompreensão básica, reforçar a ideia equivocada de que estamos em um caminho rigoroso e solitário e que nossas metas espirituais só podem ser realizadas num vácuo. A revista Tricycle, certa vez, publicou uma charge que representava o anúncio de um budista nos classificados de namoro. Budista, alto, moreno, boa pinta, procura a si mesmo. Isso pode ser visto como uma sátira inteligente a quão insulares podemos nos tornar quando os ensinamentos nos levam a pensar que estamos por conta própria.
meditando e nos esforçando para libertarmos um eu sobrecarregado. Os relacionamentos com os outros importam sim, mas podem parecer secundários ao despertar espiritual. Se consideramos que nossa prática só é espiritual, no contexto das meditações formais, estamos ignorando a importância dos relacionamentos diários para nosso despertar. Estamos evitando as emoções perturbadoras, empolgantes e desconcertantes que são incitadas na interação com os outros. Estamos evitando encarar quão facilmente a pessoa amável e pacífica no retiro silencioso consegue se tornar raivosa e ofensiva em contato com os outros seres humanos. Quando recordo meus anos de prática espiritual, vejo que o meu coração e minha mente foram mais despertos graças a relacionamentos humanos profundos. Dando à luz e criando um filho, tendo o coração partido, ajudando e sendo ajudada, enfrentando meu medo da intimidade, lutando contra uma mente crítica, tentando amar mais plenamente. Relacionamentos próximos dão origem à minha reatividade mais intensa, bem como a experiências gratificantes de conexão. No meu primeiro retiro Vipassana, de 6 semanas, voltei para casa feliz, equilibrada e relaxada. O pai de Narayan, Alex, tinha ficado em casa tomando conta dele e eu estava ansiosa para vê-los. Passamos a noite comendo pipoca, conversando e contando as novidades. Pela manhã, ao entrar no meu escritório de casa, achei sobre a mesa o envelope com o cheque para pagar a hipoteca, que eu tinha deixado para Alex enviar durante minha ausência. Agora pagaríamos multa. Liguei para ele, comecei a gritar que não tinha ganhado nada no último mês e reclamar que não podia contar com ele, nem para pôr uma correspondência no correio. Claramente eu estava reagindo a um acúmulo de ressentimento, mas a minha raiva parecia nova. Ele me deixou brigar um pouco antes de dizer: então é isso que você aprende nesses retiros budistas? Poderia ter sido cortante, mas não foi. Pelo contrário, eu senti o desapontamento na voz de Alex. Ele estava ansioso por ver os efeitos da minha prática prolongada, mas parecíamos presos na mesma rotina de sempre. Senti remorso assim que desliguei. De que valiam as minhas experiências de aceitação e paz se eu partia para o ataque e recaía nos velhos padrões assim tão facilmente? A reação de Alex era tal como os sinos tocando no retiro. Um claro brado de despertar. Eu estava sendo chamada de volta à aceitação radical, de voltar a acolher com atenção plena e carinho meus sentimentos que surgiam. Meu pesar e minha tristeza me lembraram que os meus relacionamentos eram fundamentais na minha vida espiritual. O Buda considerou a Sangha, que é esse grupo de pessoas que nos envolvem, a comunidade de monges e monjas que seguem seus ensinamentos, um dos tesouros básicos no caminho espiritual. Seu relacionamento com Ananda, seu fiel auxiliar e primo, é um exemplo duradouro de amor e amizade espiritual. Ananda, conhecido no Sangha de monges e monjas pelo espírito bondoso e generoso, cuidava das necessidades pessoais do Buda com abnegação, e o Buda lhe prestava orientações, ou orientação atenta e carinhosa no caminho espiritual. Em seus anos juntos, as perguntas de Ananda forneceram ao Buda uma espécie de contraste para esclarecer seus sentimentos. Não exatamente, Ananda. É um refrão familiar nas escrituras, um alerta de que estamos prestes a receber uma mensagem importante. Uma das muitas perguntas de Ananda é: não é verdade que metade da vida santa se resume a bons e nobres amigos e companheirismo com os bons? O Buda responde: é claro, não exatamente, Ananda, e prossegue: toda vida santa é amizade, companheirismo e associação com os bons. O Buda não estava negando o valor da prática solitária, estava enfatizando a importância do apoio mútuo no despertar do coração e da mente.
Durante seus anos de viagens e ensinamentos, o Buda apresentou aos seus seguidores alguns princípios para viver harmoniosamente em comunidade. Seu ensinamento ético mais básico era a não agressão, comportar-se com reverência por toda a vida. Quando alguém na sanga prejudicava alguém, o Buda aconselhava que procurasse aplacar o conflito. Ele também tornou a fala correta, falar o que é verdadeiro e útil, uma das práticas-chave do caminho óctuplo. Em seu livro Paz é Cada Passo, Thich Nhat Hanh se baseia nos ensinamentos do Buda para mostrar meios de lidar com situações quando magoamos os outros. Os elementos-chave são assumir a responsabilidade por causa da dor, ouvir atentamente para entender o sofrimento da pessoa, pedir desculpas sinceras e renovar a resolução de agir com compaixão com essa pessoa e com todos os seres. Assim como reparar os erros em programa de 12 passos, esses meios simples, mais poderosos de prestar atenção e se relacionar sabiamente, abrem e libertam o nosso coração. Naquele dia, após atacar Alex, liguei de novo para ele e perguntei se poderia vir almoçar em casa para conversarmos. Logo que nos sentamos, me desculpei. Cada um disse o que estava sentindo. Eu falei que me sentia grata por conseguirmos nos relacionar daquele jeito. Estávamos fazendo juntos o que eu tinha passado semanas praticando sozinha, prestando atenção, enfrentando uma tempestade e saindo do outro lado nos sentindo mais conectados e despertos. Na segurança do nosso carinho, conseguimos também discutir como evitar que aquilo se repetisse. Alex reconheceu que poderia ter cumprido o combinado. Eu admiti que exagerei na reação. Decidi fazer uma pausa e evitar atacá-lo quando sentisse raiva. Isso foi há mais de 10 anos atrás, e em retrospecto vejo claramente que nosso progresso nessas frentes cresceu, embora lento e imperfeito. Foi possível graças à nossa aceitação mútua. A fonte profunda da aceitação radical que eu havia descoberto no retiro estava fluindo e viva em meio aos relacionamentos humanos. Para encobrir as fortes carências e os temores que poderiam sentir nos relacionamentos próximos, com frequência nos ocultamos por trás da nossa persona. Reagimos ao outro por hábito, instantaneamente, perdidos em nossos padrões de nos defendermos, fingir, julgar e nos distanciarmos. Em seu livro Meditating Together, Speaking from Silence, meditando juntos, falando a partir do silêncio, o professor de Vipassana, Gregory Kramer, oferece uma prática que pode nos ajudar a romper tais padrões de reação bem no meio da comunicação. Ele escreve: existe uma meditação sentada, existe uma meditação andando, por que não uma meditação ouvindo e falando? Não é sensato que pratiquemos atenção plena nos relacionamentos e assim os melhoremos? Greg chama sua prática de meditação interpessoal de diálogo com insight. Enquanto envolvidos na conversa, em vez de respondermos de imediato quando alguém fala, pausamos por um momento, relaxamos nosso corpo e nossa mente e atentamente observamos o que estamos sentindo. Podemos investigar o que realmente requer atenção e observar os sentimentos e pensamentos que estão surgindo. Estamos julgando, interpretando ou comentando o que a outra pessoa está dizendo? Quais sensações estamos experimentando no corpo? Pausando e prestando atenção, percebemos claramente nossos padrões de reação. Seja na meditação interpessoal, formal ou em meio a quaisquer de nossas interações diárias, nossa forma de praticar aceitação radical com os outros dá origem a mais compreensão e gentileza nos nossos relacionamentos. Quando praticamos pausar e aprofundar nossa atenção, em vez de sermos compelidos por carências e medos inconscientes,
abrimos nossas opções. Podemos optar por abrir mão do nosso comentário mental e ouvir mais profundamente as palavras e a experiência do outro. Podemos escolher não dizer algo que visa provar que estamos certos. Podemos optar por nomear em voz alta sentimentos de vulnerabilidade. Aprendemos a ouvir profundamente e a falar com presença atenta, a falar o que é útil e verdadeiro. Aqui eu só vou lembrar vocês que tem um capítulo, o capítulo 3 ou 4 deste mesmo livro, que está aí para vocês ouvirem, quem ainda não ouviu, que ela conta uma história de um professor de yoga que chega no dia do retiro de yoga, onde ele ia dar uma palestra, e ele se sente extremamente ansioso e com medo. E naquele momento, a única coisa que ele faz é reconhecer o medo e dizer, enquanto todos escutam aquilo que ele está dizendo, ele só fala assim: medo, 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 inseguro, inseguro, inseguro. E ele vai repetindo os sentimentos que vão passando por dentro dele conforme ele vai sentindo. E ela relata que foi uma das melhores palestras que ela já ouviu na vida e o quanto que ele foi genuíno e verdadeiro, e ele demonstrou na prática como nós devemos ser justamente para aprender a lidar com os nossos sentimentos e não somente fugir dos nossos sentimentos ou tentar atacar aqueles que estão perto de mim reagindo ou de nós reagindo aos sentimentos. Continuando, despertar mediante relacionamentos conscientes é o cerne da vida espiritual. Os temores e carências que sentimos no relacionamento com os outros podem alimentar nossos sentimentos de isolamento e indignidade, ou se os acolhemos com aceitação radical, transfigurar-se em compaixão e bondade amorosa. Como experimentei com Alex, quando parei de reagir e conversamos com atenção plena, nossos corações se abriram. Thich Nhat Hanh diz: no Ocidente, o Buda é a Sangha, ou seja, o Buda é o grupo de pessoas que a gente se relaciona. Devido à tendência extrema em nossa cultura de nos vermos como indivíduos isolados, uma forma poderosa e direta de perceber nossa natureza de Buda é nos relacionamentos mútuos. Quando nos dedicamos ao despertar por meio de relacionamentos conscientes, desfazemos diretamente o condicionamento que nos mantém no transe da separação. É muito interessante nós vermos a nossa prática aqui no Ocidente, que as pessoas cada dia que passa vivem mais isoladas e, pelo contrário de ser felizes, estão cada vez mais infelizes e mais buscando formas de se preencher. Quando ele traz Buda, ela também está falando sobre um estado de iluminação espiritual, no qual nós podemos dizer, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais perto do outro também nós estamos, nós conseguimos nos relacionar melhor com as pessoas. O desafio e a bênção da vulnerabilidade. Eu adoro falar sobre vulnerabilidade, então provavelmente essa parte do capítulo vai ser incrível. Anne vinha confrontando nossas sessões de terapia o dilema em que se sentia presa. Medo de estar sozinha, mas também medo de estar com os outros, principalmente aqueles que não conhecia bem. Um dia ela chegou à sessão ansiosa e angustiada, forçada a enfrentar um dos seus medos mais profundos. Anne adorava cantar e nos últimos anos participava de um coro altamente respeitado na cidade. Agora, o coro de 30 pessoas pensava em fazer uma turnê. Um retiro de um dia estava programado para o fim de semana seguinte, a fim de explorarem essa possibilidade e tomarem decisões sobre promoção e levantamento de recursos. A perspectiva era aterrorizante. Anne adorava estar no coro com os outros sem sentir quaisquer exigências reais. Havia se tornado um espaço seguro, onde podia ficar na sua e apreciar sua voz de contralto forte e ressoante se mesclando com as outras. Mas ir a um retiro e talvez em uma turnê era diferente. Ela teria que interagir, caso contrário sabia que se sentiria excluída.
Conversamos sobre como ela poderia enfrentar um eventual surto de medo no retiro, pausando e oferecendo carinho a si. Mesmo no meio de uma conversa, ela poderia tentar uma pausa suficiente para relaxar um pouco e reconhecer quaisquer sentimentos ou histórias que pudessem estar aflorando. Eu disse a ela que apenas ouvir e prestar atenção no que os outros pudessem estar experimentando também poderia ajudá-la a se sentir mais presente em vez de pressa em seu medo. Acrescentei: veja bem, Anne, não há nada de errado em dizer em voz alta: estou me sentindo ansiosa. Para o grupo todo? Prestou atenção Anne. Como uma boa dose de compaixão? Concordei que admitir para os outros como nos sentimos não é muito fácil. E é claro que precisamos escolher as situações. Mas se sabemos que as pessoas com quem estamos são basicamente gentis e bem intencionadas, elas acolherão bem a sinceridade de uma pessoa. É preciso ter coragem para contar a verdade sobre como nos sentimos, ainda mais por não sabermos como será recebida aquela verdade. Mas se abrir também pode ser uma dádiva para os outros, convidando-os a fazer o mesmo. Anne ainda estava temerosa quando partiu naquele dia, mas havia decidido que iria ao retiro e faria o melhor possível. Na manhã do retiro, o grupo envolveu-se em uma discussão acalorada sobre se a turnê proposta não seria ambiciosa e dispendiciosa demais. O coração de Anne disparou, seu corpo começou a tremer, sentia-se como que fechada numa caixa que estava encolhendo e a cada momento que passava se sentia mais sufocada e presa. Decidiu ir embora na hora do almoço. Podia dizer que não estava se sentindo bem e era verdade. Anne consultou o relógio, faltava 20 minutos para o almoço. De repente, a lembrança do porão veio à sua mente com vivacidade. Ela estava num salão com 30 pessoas, mas se sentia completamente isolada e desesperada. Lembrando as ferramentas sobre as quais havíamos falado, ela tentou permanecer com seus sentimentos, enviando-lhes gentileza, mas estava congelada no medo. Conseguia ouvir o diretor do coro num tom frustrado, lembrando que meio-dia já havia transcorrido e ainda não tinha chegado a um consenso sobre o que fazer. Quando ele parou, Anne ouviu a própria voz pequena e hesitante. Vocês se importariam? Preciso dizer uma coisa. O salão imediatamente ficou em silêncio atento. Ela engoliu em seco e prosseguiu. Não sei direito o que está acontecendo, mas eu estou assustada. Foi só isso. Ela não conseguiu botar para fora mais nenhuma palavra. As lágrimas começaram a fluir e todo o seu corpo tremia. A mulher sentada ao seu lado no sofá disse: Ah, querida, tá tudo bem. A mulher então se aproximou, pondo o braço nos ombros de Anne, que se animou, aninhou e chorou. Após alguns minutos, Anne se acalmou e a mulher que a amparava disse gentilmente: Quer nos contar o que está acontecendo? Anne olhou em volta, todos a estavam olhando, mas não pareciam chocados e nem desgostosos. Olhavam, pacientes, esperando por ela. Mesmo com sua cabeça palpitando, ela começou a achar as palavras. Contudo, contou que aquilo às vezes acontecia, que de repente podia se sentir isolada e com medo. Apenas raramente deixava os outros verem o que estava acontecendo, mas não queria mais viver daquele jeito. Mais que tudo, precisava que os outros soubessem para não se sentir tão sozinha. Ao ver a reação deles, cabeças assentindo, sorrisos bondosos, o corpo de Anne começou a relaxar. Diversas pessoas disseram a Anne que a respeitavam por ser tão corajosa. Uma mulher no grupo disse que ela também se sentia vulnerável e incomodada durante aquele diálogo matutino. Não havia sido hostil, mas tampouco amigável. O homem, sentado ao seu lado, concordou. Ele havia esperado que o retiro fosse menos como uma reunião de negócios e mais como uma oportunidade de se conhecerem melhor e talvez criarem algo novo juntos. Ouvindo os outros, Anne sentiu sua armadura derreter. A palpitação na cabeça se tornou uma pulsação leve e seu coração parecia mais desacelerado. Nas horas seguintes,
O grupo abandonou sua agenda e conversou sobre os medos e desafios, alegrias e realizações de compartilhar em música. Ao final do dia, fazer a turnê já não era um problema. Diversas pessoas se apresentaram como voluntárias para a equipe de apoio e o grupo se sentiu mais próximo e mais empolgado do que nunca. Para surpresa de Anne, em vez de se sentir desprezada e rejeitada, ela também se sentiu mais próxima de quase todos. Ao fazer soar uma nota de vulnerabilidade humana, Anne havia acrescentado um tom profundo e pungente à voz do seu corpo. Quando expomos nossa dor ou nosso medo, na verdade permitimos que os outros sejam mais autênticos. Felizmente, para Anne, foi o que aconteceu. É importante estar sensível a ocasiões em que os outros, devido à própria raiva ou confusão, possam não ser capazes de entender ou reagir de forma aberta. Ao expor nossa vulnerabilidade, estamos sempre correndo um risco e, às vezes, podemos nos magoar. O que nos deixa dispostos é o fato de que a dor maior, o sofrimento real, está em permanecermos isolados numa couraça. Embora seja preciso ter coragem para ser vulnerável, a resposta ou a recompensa é doce. Despertamos compaixão e intimidade genuína nos nossos relacionamentos. O dom da aceitação radical. Em um de seus livros, Anthony de Mello, um sacerdote jesuíta, fala de uma experiência de aceitação radical que mudou sua vida. Ele escreveu que havia sido neurótico por anos, ansioso, deprimido e egoísta. Como tantos de nós, adotava um projeto de autoaperfeiçoamento após outro e, quando nada parecia funcionar, ficava à beira do desespero. Parte do que era tão doloroso era que mesmo seus amigos concordavam que ele precisava mudar e regularmente recomendavam que se tornasse menos egocêntrico. Seu mundo parou no dia em que um amigo contou: "Não mude, adoro você do jeito que é." Quando aquelas palavras fluírem por seu coração e sua mente, parecia pura dádiva. Não mude, não mude, não mude. Adoro você do jeito que é. Paradoxalmente, apenas quando autorizado a não mudar, ele se sentiu livre para mudar. O padre de Mello diz que relaxou e se abriu para um sentimento de vivacidade que tinha sido bloqueado por anos. O fato de nos aceitarem exatamente como somos não significa que gostem de tudo que fazemos. Não significa que ficarão passivos se estivermos ferindo a nós mesmos ou aos outros. Se formos afortunados, os nossos amigos e nossa família tomarão a iniciativa de intervir. Se nos tornarmos dependentes de álcool, começarmos a dilapidar nosso salário no jogo. Eles nos dirão quando ferirmos seus sentimentos, e se formos ainda mais afortunados, eles deixarão claro que continuam nos amando, que aceitam a confusão humana por trás das formas ofensivas como expressamos a nossa dor. A aceitação amorosa e a honestidade direta são os componentes-chave do que os profissionais de toxicomanias chamam de intervenção. Minha mãe, Nancy Bratt, que trabalhou por décadas na área de recuperação de vícios, descreve uma intervenção como uma sessão em que codependentes cuidadosamente orientados confrontam seu abusador alcoólico ou tóxico de forma amorosa e isenta. Embora a abordagem seja confrontadora, como ela escreve, os profissionais da toxicomania abandonaram o velho princípio de que é preciso aguardar seu cliente estar preparado antes de orientá-lo no programa de recuperação de 12 passos. Muitos viciados morriam antes de estarem preparados, e muitas das suas famílias estavam preparadas para matá-los antes de serem arrastados ainda mais para a sarjeta. Quando o vício está destruindo a vida da família, dos amigos e colegas de alguém, eles podem providenciar uma tal sessão, uma cama reservada de antemão para que o viciado possa esperar-se.
ir direto da sessão para um programa de tratamento. Uma das histórias de intervenção favoritas da minha mãe é um bom exemplo do poder da aceitação radical. Eu não acreditava que algum dia Harry conseguiria chegar àquela cama reservada. Seus repetidos surtos de bebedeira já estavam se manifestando nas pequenas veias brilhantes em suas bochechas e seus olhos e em seu peso aquoso extra. Seu comportamento era ostentoso e imprevisível, e ele estava na iminência de perder o emprego. Eu me perguntava como os participantes, sua esposa, 2 filhos e o pai idoso conseguiriam ser amorosos e isentos quando cada um deles estava tão furioso com ele. Estavam cheios de ressentimentos. Os filhos que não conseguiam trazer os amigos da escola para casa porque o pai era tão irresponsável, a esposa que tinha perdido um parceiro com quem podia contar e que a tratava com carinho, o pai que nunca via seu filho único. Eu temia que fosse amaldiçoá-lo, em vez de comunicar seu carinho. Eu estava errada. Harry entrou naquela sala e, como me contou mais tarde, olhou em volta para os rostos daqueles que mais amava no mundo inteiro. Estavam todos olhando para ele. Estavam todos ali por ele. Algo aconteceu com o ar naquela sala. Ele disse. Parecia estar pulsando. Depois que ele afundou numa cadeira, sugeri que Marge, sua esposa, começasse o confronto. Mas em vez de recitar suas ausências, seus compromissos descumpridos, ela apenas se levantou e o beijou. Obrigada por ter vindo, Harry, ela disse. Aí, para minha surpresa, cada um dos outros, mesmo os meninos, levantou-se e o abraçou. Foi difícil ver o que aconteceu depois daquilo. Todos nós estávamos em lágrimas. Quando sua família prosseguiu dizendo o que precisava ser dito, Harry ficou ouvindo. Depois ocupou o leito que havia sido reservado para ele. Isso foi 15 anos atrás. Pelo que me consta, Harry continua comparecendo às reuniões dos 12 Passos, ainda consciente do amor corajoso, a aceitação e a sinceridade, que provavelmente salvou sua vida. Testemunhar o poder da aceitação radical sempre me surpreende. Vejo pessoas que passaram anos guardando segredos vergonhosos aderirem a um grupo dos 12 Passos ou um grupo de amigos espirituais que descrevo a seguir. E logo se sentirem profundamente aliviadas, por perceberem que são humanas, imperfeitas e mesmo assim adoráveis, podem respirar fundo e começar de novo. Eu vi como, depois de acolhida por vários meses na aceitação amorosa de um grupo, uma cliente minha se tornou capaz de desenvolver intimidade com um parceiro de um modo que parecia impossível. Tenho observado pessoas mudarem de carreira e buscarem trabalhos que realmente as inspiram só porque experimentaram a aceitação. É como se a aceitação radical abrisse a porta de nossa gaiola e nos convidasse a transitar mais livremente no nosso mundo. Trilhar o caminho com amigos espirituais. Usamos a palavra amigo tão casualmente que esquecemos seu poder e sua profundidade. Amizade é uma das principais traduções da palavra Pali Metta, que significa bondade amorosa. O amor e a compreensão de um amigo, qual um poço profundo da mais pura água, refresca a própria fonte de nosso ser. Se todas as religiões e grandes ideologias desaparecessem e nossa única busca fosse a amizade, a cordialidade incondicional em relação aos outros, a nossa vida interior e a toda a natureza, que mundo seria? Estar com bons amigos nos ajuda a relaxar nosso estado interior e parar de considerar nossas emoções dolorosas ou nossos comportamentos confusos como sintomas de retrocesso espiritual. Ao trazer nossa vulnerabilidade, nossa consciência e nosso coração ao relacionamento consciente, percebemos que estamos todos despertando juntos. Nesse ambiente de proximidade, a cura profunda se torna possível. Uma aluna de meditação minha, Karen,
tinha enfrentado um divórcio do homem com quem passara 15 anos casada, e eles estavam envolvidos numa desagradável batalha pela custódia dos filhos. Karen sentia que estava sozinha na batalha enquanto sua vida desmoronava. Quando Karen veio conversar comigo sobre como lidar com sua raiva e sua insegurança, sugeri que cogitasse ingressar em um dos nossos grupos de apoio espiritual da comunidade de meditação. Somos Kalyana Mita, em Pali, amigos espirituais. Esses grupos surgiram originalmente entre os estudantes e professores do Centro de Meditação Spirit Rock, perto de São Francisco, e foram tão eficazes em preencher uma necessidade que logo emergiram em diversas outras comunidades de meditação budista por todo o país. Os grupos costumam ter uns 8 membros e a maioria se reúne a cada 2 semanas. Uma reunião típica começa com um período de meditação silenciosa e abre para um diálogo com atenção plena. O tema pode ser os desafios de estar espiritualmente desperto na vida diária, seja no trabalho, nos relacionamentos íntimos, ao enfrentar um vício ou o medo da doença e da morte. Às vezes, a discussão gira em torno do aprofundamento da prática formal, seja qual for o foco. A intenção compartilhada dos membros do grupo é falar e ouvir honestamente, estando presentes e comunicar de dentro do coração. Karen ficou logo interessada e começou a participar das reuniões de Kalyana Mita. Ali ficou aliviada ao constatar que podia falar sobre seus sentimentos de raiva, impotência e medo sem se sentir deslocada e nem julgada. Podemos até relatar comportamentos errados, casos em que perdeu a paciência e começou a berrar quando se sentiu criticada ou enganada pelo ex-marido. A aceitação gentil do grupo ajudou Karen a confiar em que aquilo também poderia ser aceito como parte da jornada. Suas reações descontroladas não a tornavam má, não eram algum descarrilhamento espiritual. Pelo contrário, as emoções dolorosas eram uma chamada para aprofundar sua atenção e praticar a compaixão. À medida que os outros no grupo conversavam sobre partes confusas e conturbadas de suas vidas, Karen viu que não estava deslocada. Eu ia a encontro de meditação e achava que todos os outros estavam muito tranquilos e serenos, como se estivessem realizando sua natureza de Buda ou algo parecido. Enquanto isso, eu era a única pessoa neurótica na sala, presa na obsessão incessante por os meus dramas. Agora, ela percebia que os estados de espíritos e as tempestades que cada um experimentava não os definiam. Como o clima, aquilo ia mudar e passar. Além do mais, estar em um grupo de amigos espirituais ajudava a lembrar o que ela valorizava em si, sua empatia, seu humor e sua sabedoria intuitiva. Eu acho que essa questão, assim, que eu percebo mais espiritualizada que a autora traz, de amigos espirituais, não tem a ver em nenhum momento com religiosidade. Tem a ver com a aceitação do quanto que eles conseguiam aceitar a dor do outro, a imperfeição do outro. Então, nesse grupo de aceitação, eles iam sendo tratados espiritualmente, porque quando você começa a se aceitar e aceitar o outro, acaba que você cria como se fosse uma colônia de pessoas onde é possível você ser você e que as pessoas não vão te julgar se você se descompensar em algum momento. Pertencer àquele grupo como Kalyana Mita mudou a relação de Karen não apenas consigo mesma, mas também com Richard, seu ex-marido. No decorrer do seu casamento, Karen viera a acreditar que seus sentimentos facilmente feridos significavam que ela era fraca e que sua necessidade de afeto e apoio era sinal de insegurança. Após meses no KM, com outros que compartilhavam suas mágoas, seus temores, seus destemperamentos, ela agora sabia que não havia nada errado consigo. Em vez de se sentir impotente, esmagada ou furiosa, cada vez que precisava interagir com Richard, ela desenvolveu uma confiança mais profunda
e mais firme. Em uma reunião, Karen relatou um incidente que acontecera alguns dias antes. Estava falando ao telefone com Richard, discutindo se a filha mais velha, Melanie, deveria ser transferida para uma escola particular. Richard comentou maldosamente que esperava que as inseguranças dela não estivessem se transmitindo à filha, impedindo que ela se adaptasse à escola pública. Karen sentiu um surto de raiva, mas nada disse. Em vez disso, imaginou o grupo KM, os rostos agora familiares e carinhosos, lembrou-se da sua aceitação e sentiu uma enorme gratidão por não precisar mais acreditar na história de seus defeitos e limitações. Karen ainda ficou aborrecida e logo encerrou a conversa, mas também ficou empolgada e esperançosa. Ao se sentir apoiada e aceita, havia sido capaz de sair da velha dança reativa com Richard. A crescente autoconfiança de Karen foi muito útil quando ela tentou ajudar a filha a escolher a escola que seria melhor para ela. Por estar mais relaxada, pôde ouvir abertamente as preocupações e os temores de Melanie, sem se sentir sobrecarregada ou inadequada. Elas se encontraram com o orientador escolar e visitaram a escola Quaker, que a filha queria frequentar. Quanto mais eu ouvia Melanie, mais claramente percebia que ela estava certa sobre o que precisava. Karen me contou. Eu sabia que aquela escola nova seria maravilhosa para ela. Ao conversar de novo com Richard, ele nem discutiu. Acho que ele pôde aderir porque eu havia aderido. Eu tinha certa confiança em mim. A aceitação que Karen recebeu de seus amigos espirituais havia se enraizado. Sua fé em si mesma lhe permitia se relacionar com aqueles à sua volta, com equilíbrio e força crescente. Quando a aceitação radical floresce em nossos relacionamentos, torna-se uma espécie de transformação espiritual que nos permite confiar na bondade e na beleza de quem realmente somos. Assim como uma boa criação transmite aos filhos a ideia de que eles são adoráveis, quando entendemos e aceitamos os outros, afirmamos seu valor e seu pertencimento intrínsecos. Receber esse tipo de aceitação radical pode transformar nossa vida. Ao espelhar a bondade de alguém, oferecemos uma dádiva preciosa e suas bênçãos reverberam por toda uma vida. Segundo Rachel Naomi Heming, quando reconhecemos a centelha de Deus nos outros, sopramos nela com nossa atenção e a fortalecemos. Não importa quão profundamente estamos soterradas ou estava soterrada ou por quanto tempo. Quando abençoamos alguém, tocamos sua bondade em gestação e lhe desejamos o bem. Espelhar a beleza interior é a bênção que qualquer um de nós pode dar aos outros. Só precisamos pausar, ver claramente quem está à nossa frente e abrir bem nosso coração. Alguns de nossos despertares mais profundos acontecem por meio das conexões íntimas e amorosas que nos recordam mais plenamente quem somos. O mestre sufi Idris Shah conta a história de um derviche que era tão sábio e adorado que cada vez que se sentava em um de seus cafés favoritos, via-se imediatamente cercado de alunos e devotos. Desde que fosse humilde e não proclamasse ser alguém especial, aquelas próprias qualidades faziam parte da aura vibrante que atraía seus seguidores. O derviche recebia muitas perguntas sobre a vida espiritual, mas a mais frequente era pessoal. Como você se tornou tão santo? Ele sempre respondia apenas, sei o que há no Corão. Aquilo prosseguiu por algum tempo, até o dia em que um recém-chegado, um tanto arrogante, após ouvir sua resposta, desafiou. E o que há no Corão? Perguntou. Após encará-lo gentilmente, o derviche respondeu. No Corão há 2 flores prensadas e uma carta do meu amigo Abdullah. Embora as escrituras nos guiem e as práticas nos concentrem e nos acalmem, como sugeriu o derviche, a experiência viva do amor revela nossa integridade e nossa radiância intrínsecas. Nossa vida está entranhada em um campo interdependente de ser,
E quando estamos nos relacionando de modo consciente, como diz Rumi, nossa amizade é feita de estarmos despertos. O sofrimento do nosso transe pessoal, ele se dissolve quando nos despertamos. A dor não é pessoal. Michael Meade, um renomado contador de histórias e professor, relata um ritual de cura na Zâmbia. Acredita-se que se um membro da tribo adoece, seja emocional ou fisicamente, é porque o dente de um ancestral se alojou dentro da pessoa. Como todos na tribo estão interconectados, o sofrimento de um afeta os outros e todos se envolvem na cura. O ritual de cura da tribo se baseia na compreensão de que, como Meade relata, o dente surgirá quando a verdade surgir. Embora a pessoa doente precise revelar a raiva, o ódio ou a lascívia que está sentindo para que a plena verdade seja revelada, cada pessoa na tribo precisa expressar as próprias dores, os próprios medos, raivas e desapontamentos soterrados também. Na descrição de Meade, a libertação só ocorre quando tudo é revelado, em meio a danças, cantos e batucadas. A aldeia inteira é purificada pela libertação do dente mediante a libertação dessas verdades difíceis, ou seja, pedir perdão, reconhecer erros e falhas e confessar, né? Esse ritual encerra uma grande sabedoria. Ao contrário da nossa cultura, que considera a doença ou a depressão como defeito ou afecção pessoal, os membros dessa tribo não são culpados nem estão isolados em seu sofrimento. Ao contrário, o sofrimento é uma preocupação compartilhada, parte da vida de todos. A dor não pertence a um indivíduo. Não personalizar a dor é essencial à aceitação radical, como ensinou Buda. As dificuldades da vida não são possuídas ou causadas por um indivíduo. Os estados cambiantes de nosso corpo e nossa mente são influenciados por uma miríade de variáveis. Quando reconhecemos isso, ficamos mutuamente abertos, vulneráveis e acolhedores uns com os outros e nos curamos juntos. Não tomar nossa dor como algo pessoal é uma mudança profunda em relação à forma habitual de encarar a vida. Mesmo quando estamos tentando não nos julgar, é fácil presumir que nossos pensamentos ciumentos, nossa tendência egoísta, nossas compulsões ou nosso julgamento, muitas vezes incessantes, são problemas pessoais e sinais de deficiência. Mas se prestarmos bastante atenção nos outros, como Karen fez no grupo de KM, ou como a tribo da Zâmbia faz, veremos que não estamos sozinhos em nossas carências e temores. Veremos também que compartilhamos o mesmo desejo de ser mais carinhosos e despertos. Perceber a verdade do pertencimento, de que estamos todos sofrendo e despertando juntos no caminho, constitui um antídoto mais poderoso ao sentimento pessoal de indignidade. Quando o meu medo ou a minha vergonha se tornam o nosso sofrimento, compartilhado, a aceitação radical floresce. Sentimentos habituais de separação surgem ao longo da vida, fazem parte da nossa condição. Quando indagado sobre como lidar com esses sentimentos persistentes de distância mútua, o mestre indiano Sri Nisargata deu este conselho simples e bonito. Simplesmente soltem todos os pensamentos, exceto eu sou Deus, você é Deus. Ao nos relacionarmos uns com os outros com aceitação radical, afirmamos a verdade de quem somos. Quando, na amizade, soltamos todos os pensamentos e ideias distanciadores, quando contemplamos uns aos outros com clareza e amor, alimentamos as sementes da libertação. E assim, finalizamos esse capítulo. Temos algumas meditações guiadas, que neste momento eu não vou gravar para vocês, mas espero que todos tenham gostado deste capítulo. Fiquem aqui comigo. Logo eu posto para vocês o capítulo 12,
que ele vai falar sobre realizando a nossa verdadeira natureza. Então, se você ainda não me segue, me siga para ouvir mais livros. E se você quiser também, você pode compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Até breve!